do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. O rei Herodes soube disso, porque o nome de Jesus já se tornara conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou de entre os mortos, e é por isso que virtudes sobrenaturais operam nele. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é profeta, como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João, a quem eu mandei degolar e que ressurgiu. Porque o próprio Herodes mandara prender João Batista e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Herodes havia casado com ela, e João lhe dizia: não te é lícito tomar a mulher de teu irmão. Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o mantinha em plena segurança. Ao ouvi-lo, ficava muito perplexo e o escutava de boa vontade. Oferecendo-se uma ocasião favorável, quando Herodes, no seu aniversário natalício, deu um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, a filha da própria Herodias, tendo entrado, dançou, agradando a Herodes e aos seus convidados. O rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou: ainda que me peças metade do meu reino, eu darei. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que devo pedir? Esta respondeu: a cabeça de João. No mesmo instante, voltando a pressa para o rei, declarou: quero que sem demora me dês num prato a cabeça de João Batista. O rei, embora muito triste, contudo, por causa do juramento e também dos convidados, não quis recusar. Imediatamente o rei enviou um soldado da sua guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. O soldado foi degolá-lo no cárcere, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. E a moça levou o presente à sua mãe Herodias. Sabendo disto, vieram seus discípulos, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Reunindo-se os apóstolos com Jesus, contaram-lhe tudo quanto haviam feito e ensinado. Então Jesus lhes falou: vinde a um lugar solitário, à parte, e descansai um pouco. Pois eram muitos os que vinham e iam, nem tinham tempo para comer. Então foram sós na barca a um lugar deserto. Muitos os viram partir e os reconheceram. Correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão de homens e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. Com uma hora fosse já adiantada, chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo: este lugar é deserto, já é tão tarde, despede o Senhor, para que possam ir aos sítios
e as aldeias circunvizinhas comprar para si alguma comida. Mas ao contrário, Jesus ordenou: dai-lhes vós mesmos de comer. Então eles disseram: Senhor, devemos ir comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes aí? E de ver. Depois de se terem informado, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então mandou aos discípulos que a todos fizessem sentar em grupos sobre a relva verde. Sentaram-se em turmas de 100 e de 50. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, deu graças e, partindo os pães, os entregou aos discípulos para que eles fizessem a distribuição. E repartiu por todos também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000. De João Batista é realmente extraordinária. Basta que todos relembrem o que disse Jesus de João: é o maior dos homens nascidos de ventre de mulher. Para Jesus dizer que João Batista era o maior dos nascidos de ventre de mulher, aí está marcado o valor do precursor. Aqui aprendemos várias coisas muito importantes. A primeira sobre a lei universal da reencarnação. Vemos aqui, a partir do versículo 14, o rei Herodes impressionado com os milagres que Jesus fazia. Em vez de reconhecer que era Jesus, dizia: João Batista ressuscitou de entre os mortos, por isso virtudes sobrenaturais operam nele. Está aí provado que os antigos acreditavam na reencarnação de um modo imperfeito. Eles não sabiam bem como era a reencarnação, mas admitiam com o nome de ressurreição. É o que nós vemos ali adiante. Herodes, ouvindo isso, dizia: não, é João que eu mandei degolar e agora ressurgiu. Herodes era ignorante, sendo que esse Herodes não é o grande, aquele que mandou matar 2.000 crianças, para ver se entre elas matava o próprio menino Jesus. Esse é o filho, já é o Herodes Antipas. Mas, como eu ia dizendo, ainda hoje muita gente diz, quando vê um cantor cantando bem, igualzinho ao Francisco Alves, olha, reencarnação de Francisco Alves. Como é que pode ser reencarnação de Francisco Alves? Francisco Alves pode reencarnar um cantor? Ou se ele já tem um espírito dentro do corpo, como é que pode ter 2? A reencarnação fica bem clara quando compreendemos que um corpo é apenas a veste do espírito. O espírito toma tantos corpos quantos sejam necessários à sua depuração. Mas reencarnação é isto: o corpo é feito especialmente para esse espírito reencarnar. Nenhum espírito pode reencarnar num corpo que pertença a outra pessoa. Mas está aí provado, dentro do próprio Evangelho, que já naquele tempo se acreditava imperfeitamente, incompletamente na reencarnação. O Herodes dá um exemplo dizendo
Não, esse aí deve ser João que eu mandei degolar. E ressuscitou dentre os mortos. Ora, como é que João podia ser Jesus? Exemplo maior foi o do próprio Cristo. Surpreendeu os discípulos fazendo conjecturas e perguntou: o que é que estás falando aí? Bem, Senhor, alguns estão dizendo que és um dos profetas. Uns dizem que és Jeremias, outros dizem que és Isaías, Elias. Jesus podia dizer: que bobagem é essa? Pois se eu sou Jesus, como é que eu posso ser Elias, Isaías ou Jeremias? Mas não. Jesus não censurou os discípulos por isso, como costumava fazer quando eles erravam. Se limitou a perguntar: e vós, quem dizeis vós que eu sou? Então Pedro, tocado na sua mediunidade, por uma inteligência superior, exclamou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, confirmando, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas o Pai que está no céu. Portanto, fica bem claro que Jesus, naquele tempo, já ensinava a reencarnação. Não importa que muita gente não acredite na reencarnação. Portanto, ainda não aclararam sua mente para entender a lei simples que se chama reencarnação. Outro detalhe impressionante, e este me interessa muito, é o do destemor, da coragem inaudita de João Batista. Vejam a coragem que a fé, isto é, o conhecimento da verdade, dá a um homem. Ele dizia ao próprio Herodes, que era o rei todo-poderoso: não é lícito viveres com a mulher do teu irmão. Herodias ficava furiosa e queria mandar matar, mas não podia. E Herodes também podia, mas tinha medo, porque sabia que João estava dizendo uma verdade. E João tinha essa coragem, por quê? Porque sabia que a morte é um boato. A morte não existe, só tem medo da morte a pessoa ignorante.